Fala, gente! Hoje o nosso vídeo vai ser um bate-papo informal. Primeiro eu vou trazer para vocês a minha experiência como aluno de idiomas, os traumas que eu tive em relação ao aprendizado do inglês, como que eu consegui superar isso, como que eu me tornei professor e quais as dicas que eu trago para vocês depois de 18 anos dando aula de inglês. Com 11 anos eu fui para os Estados Unidos visitar a Disney e fui jogar um campeonato de futebol lá. E eu era do meu grupo de alunos o que menos falava inglês. Na verdade, eu não sabia falar nada. Então, em determinados momentos, eu me via constrangido frente aos meus colegas e frente aos amigos, os colegas ali nativos, né? Porque eu não conseguia me comunicar com eles. Então, aquilo foi fazendo com que eu me sentisse mal, com que eu me sentisse diminuído e que eu não conseguisse sociabilizar com eles em vários momentos. Então eu me lembro numa situação que foi bem marcante para mim, que me traumatizou. A gente estava num hall de hotel e eu tava lá embaixo, eu fui mexendo numa maquininha aquelas de tirar ursinhos de pelúcia e veio um menino americano da minha idade falar comigo e eu não consegui me comunicar com ele, eu me bloqueei, eu só fazia assim, né, que eu não sabia falar. E o foco das pessoas se voltou para mim, para aquela situação. Então, naquele momento eu vi que todo mundo começou a rir de mim e eu me senti extremamente mal. Então, esse fato ele me bloqueou. E hoje eu sei que existem muitas pessoas que já passou por algo semelhante e que se sente bloqueado, simplesmente começa a estudar inglês e não consegue se comunicar, não consegue falar, se sente mal, tem medo que as outras pessoas riam, que as outras pessoas julguem. Então, como que eu consegui superar tudo isso e chegar aqui hoje, apesar de que eu ainda tenho esse receio, esse medo de falar em público, de falar com as outras pessoas? E parece engraçado porque eu sou professor, mas eu tenho esse medo de ser julgado, de ser criticado, de que riam da minha cara. Eu fiquei 2 semanas na época nos Estados Unidos e depois que eu retornei, as minhas notas em inglês na escola eram horríveis, era a minha pior matéria. Era inglês. Eu era extremamente bloqueado, não queria aprender, achava difícil. Na verdade, o problema não era que eu tinha dificuldade. O problema era o meu bloqueio em relação à língua. Então, o que aconteceu? Eu, em determinado momento, ali com 14 anos, eu fui fazer um curso técnico de informática industrial. E aí, na época, eu precisava de inglês técnico. Então, conversando com os meus pais na época, a gente decidiu que era de bom grado que eu iniciasse os estudos numa escola de idiomas. Bom, fui eu lá, fiz o primeiro semestre intensivo de janeiro, aulas todos os dias. Horrível. Foi muito ruim, não consegui aprender quase nada. Fiz fevereiro também. Chegou em março, comecei o curso extensivo, 2 vezes por semana. O meu professor em questão, que era um professor novo, ele me ensinava de um jeito completamente diferente. Então eu consegui começar a entender a língua aos poucos, consegui perder o medo de falar na medida que eu ia falando e eu me expunha às situações às quais eu teria que desenvolver a minha fala na frente de todo mundo. No momento que eu comecei a fazer isso e eu comecei a ter sucesso, ou seja, eu comecei a conseguir me comunicar minimamente falando, e as outras pessoas estavam me dando feedbacks positivos, eu comecei a pensar o seguinte: opa, de repente eu não sou tão ruim assim, de repente eu consigo fazer isso. E na medida que eu recebia esses feedbacks positivos, eu me expunha cada vez mais e, consequentemente, vinham mais feedbacks positivos. Então, o meu rendimento começou a melhorar e eu comecei a pegar gosto pelo estudo. Eu comecei a gostar de algo que eu tinha pavor, que eu odiava, única e exclusivamente porque eu conheci um método que deu certo para mim. Eu tive um guia, um professor que me mostrou uma maneira de aprender a qual era condizente com as minhas habilidades, com a minha subjetividade. Então, o que eu trago para vocês a nível de estudo? Não existe certo e errado. Juliano, eu tenho que traduzir, eu tenho que colocar o texto ali do vídeo, a legenda em português ou a legenda em inglês, eu tenho que escrever lista de vocabulário, eu tenho que estudar gramática, Como é que eu faço para aprender?
Existem várias maneiras para isso, mas você tem que achar a que melhor lhe cabe. O que é melhor para você? Para você é melhor escutar música? Para você é melhor fazer lista de vocabulário? É estudar primeiro a gramática e a partir dela você tirar ela da teoria e trazer para o dia a dia e começar a formar frases desenvolvendo assim o speaking? O que é melhor para ti? Isso tu vai descobrindo na medida em que tu vai estudando. Mas, de maneira mais prática, o que eu posso dizer para vocês? São vários os fatores que vão acelerar o processo de internalização da língua ou deixar ele mais devagar. Vou listar alguns para vocês aqui, que ao meu ver são essenciais. Primeiro, antes de começar a estudar, antes de procurar escola ou método ou vídeo, vocês têm que entender qual é o motivo real de vocês para aprender inglês. Por que vocês estão aprendendo? Aprender um novo idioma não é a mesma coisa que estudar uma matéria na escola. Aprender o idioma é desenvolver uma habilidade nova. É como andar de bicicleta, dirigir um carro, ir na academia. Quanto mais você faz aquilo, melhor você fica. E no início vai ser difícil. No início você vai ser ruim. Todo mundo é ruim naquilo que começa. E nem por isso você não vai conseguir fazer aquilo com uma acurácia legal, com uma fluência legal. Não é porque é difícil, ou parece impossível, ou eu não vou conseguir dar conta, ou eu não me sinto confortável para falar, que você não vai conseguir fazer isso. Conforme você vai dando andamento e dando continuidade sem desistir, as coisas vão ficando mais fáceis. O momento mais difícil do aprendizado do inglês é o início. É onde a maioria desiste. E por que é o início? Porque a gente está se deparando com uma maneira de se comunicar, com uma nova linguagem, uma nova língua, em que a gente não tem domínio, a gente está aprendendo a falar novamente. Até que o cérebro internalize esse novo modo de comunicação, demora tempo, requer hábito, prática, constância, repetição. Por isso que eu volto ao motivo. Qual é o teu motivo? Por que você está estudando inglês? Porque eu preciso de um trabalho melhor, porque eu preciso para viagem, enfim. Descubra o teu motivo. A partir daí, defina quantas vezes por semana você vai estudar. Qual será a sua frequência? Esse é um dos primeiros pilares. O primeiro F que eu chamo do aprendizado do inglês. Frequência. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 30 minutos, 50 minutos. Quantas vezes você vai estudar? Isso em se tratando de curso de inglês e também os seus estudos sozinhos aí, se você for estudar sozinho ou como algo extra. Definiu a frequência? Mantenha sua frequência. Segundo F é fala. A gente só internaliza a língua falando. Não tem outro jeito. Vocês vão ter que falar. Mesmo que no início vocês façam isso consigo mesmos. Pratiquem. Falem. Existem sons que a gente não produz, que a gente não articula em português. Então isso precisa ser treinado fisicamente falando. Aparelho articulatório aqui. Depois, frequência, fala e foco. Por que eu trouxe o foco como um dos pilares aqui? Porque existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar frente a estímulos aos quais a gente é exposto. O que é isso? A gente vai criar novas conexões neuronais e essas novas conexões vão representar o nosso aprendizado. Só que adultos, a gente só vai conseguir aprender algo na medida em que a gente coloca o nosso foco e a nossa atenção. Diferentemente das crianças que não precisam se esforçar. Elas aprendem pelo que a gente chama de neuroplasticidade passiva. Ou seja, não precisa de esforço. Você coloca uma criança em um ambiente por vários e vários meses em que as pessoas estejam se comunicando em inglês, ela vai se comunicar, ela vai aprender aquela língua de forma natural. A gente não. Não basta que eu coloque o meu filme em inglês e sente e assiste o meu filme pura e simplesmente por lazer. E não me esforce, não coloque o meu foco, a minha atenção
naquele filme, no que eles estão dizendo. Então, já fica outra dica aqui para vocês. Vale mais que eu separe um vídeo de 2, 3 minutos, sente, coloque esse vídeo, volta, veja ele de novo, anote, tente reproduzir o que eles estão falando, fazer o shadowing, aquela coisa de repetir ao mesmo tempo que o nativo está falando ali. Vale mais isso do que eu colocar o meu filme todo em inglês e me frustrar porque eu não estou conseguindo entender nada. Quando que, na verdade, eu estou naquele momento de lazer, eu não estou focando, eu não estou com a atenção no meu estudo. Então, esses 3 ingredientes vão fazer, primeiro, e tem mais coisa, que o inglês de vocês faça assim: frequência, fala, foco. Esses são os 3 Fs. O que mais vai acelerar o processo de internalização e de aprendizado da língua para vocês? Primeiro, eu me sinto bem, eu me sinto confortável com o local ao qual eu estou estudando, com a pessoa a qual está me ensinando. Por que isso? A gente não consegue se desenvolver, volto no meu trauma, como que eu vou conseguir falar se eu tenho um trauma, se eu tranco, se eu não estou me sentindo à vontade com aquele ambiente ou com aquele professor ou com aquela metodologia? Então, primeiramente, eu preciso me sentir seguro com aquele professor, com aquela escola, com aquele método de ensino. Novamente, não tem certo e errado. Vocês podem estudar numa escola online, vocês podem estudar em escola física, 1 vez, 3 vezes na semana. Isso não vai mudar muito. O que vai mudar é o fato de vocês confiarem naquela pessoa, estarem se sentindo bem e perceberem que vocês não estão sendo julgados. Aqui eu estou falando mais para quem tem esse bloqueio, que nem eu tinha. Então, isso também vai fazer com que vocês evoluam mais rápido. Então, primeiro, qual é o teu motivo? Quanto tempo tu vai dispor para estudar? Frequência. Vai praticar fala? Foco, atenção. Qual escola, qual método, qual professor que tu vai escolher? Esses são os fatores chaves. A gente pensa nisso antes do nosso estudo. Depois, se a gente colocar tudo isso aqui em prática, as coisas vão acontecer naturalmente com o tempo. O que separa uma pessoa da fluência é o tempo. E o que separa uma pessoa que vai conseguir chegar lá ou não é que uma delas desiste. Por que tantas pessoas desistem? Porque a gente não quer se esforçar, o nosso cérebro quer economizar energia. A gente foi programado ao longo de milhares de anos a poupar energia. Afinal, a gente não tinha alimento, só tínhamos alimentos escassos. O nosso cérebro foi programado para poupar energia. Então, no momento que eu foco, que eu treino, que eu repito, que eu tento internalizar essa língua, que é algo tão exaustivo do ponto de vista mental, o meu cérebro está dizendo o seguinte: opa, não vamos gostar disso aí, não vamos gastar essa energia. É melhor que ele desista. Por isso que muitas pessoas desistem. Por esse fator e por vários outros. Sentir que é difícil, e é realmente difícil aprender inglês, aprender qualquer outra língua. Ter que dispor atenção, foco, estudo, recorrência, treino, repetição, hábito, criar um hábito. Isso não é fácil. E se vocês estão gostando disso, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no meu canal. Aqui a minha proposta primeira é que vocês se sintam confortáveis para aprender. E depois a gente vai trazer o conteúdo. Espero realmente de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira ou dado um norte para vocês. Nos vemos na próxima. See you around. Take care.